Voltando, não tem jeito, não tem jeito, a gente não consegue fechar em uma hora, gente. E aí eu peço desculpa a vocês, em todos os diálogos a gente acaba tendo que ultrapassar um pouco o tempo aí, por conta das demandas, certo? Estamos voltando, isso, queridas, voltem aí pra gente ir dando continuidade, né? Professora Ana Cláudia Palhares, não tem jeito para fazer de uma em uma hora. Não tem jeito, não tem jeito, né? Então, vamos aguardar um pouquinho, os colegas voltarem, né? A professora Clécia também voltar. Aninha, eu vou pedir demissão do cargo. Querida, porque, olha, essa professora aqui não tem jeito, viu? O tempo é um problema, né? Clécia, estamos te aguardando, né? Assim que você estiver pronta, envia o convite novamente aí pra gente retomar, tá? Conversa gostosa, gente. A gente de fato nem percebe o tempo passar, né? E é um defeito meu, essa questão do tempo, né? Mas eu acho que vale a pena a gente se esforçar e doar um pouquinho mais do nosso tempo para ouvir pessoas maravilhosas, né? Como Clécia e tantas outras que nós temos o prazer de receber aqui, né? Então, estão voltando, muito bem, muito obrigada, né? Estamos aqui aguardando Clécia enviar a solicitação para retomarmos, né? E ela aí indicar algumas leituras para a gente, né? Indicar alguns textos, livros, as poesias, né? Que ela escreve, que ela lê, que ela gosta também e que faz bem para nossa alma, né? Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem ir enviando, mais algum comentário, né? Podem ir enviando também. Débora tá dizendo que tá amando a live, né? Que ótimo, querida. Nós ficamos muito felizes com esse retorno. Recebi, Clécio, já também tá online, né? Sempre conosco. Rafael Tassos, muito obrigada, né? Meus tios, tias que foram aparecendo aí também ao longo da live. Muito obrigada pela presença de todos. Voltamos. Voltamos. Ó, a Aninha já disse a mim que ia ficar me fazendo lembretes, né? Ah, eu vi. Sim, Débora, vou trazer sua pergunta daqui a pouquinho, tá, querida? Não esqueci. Eita, acabei revelando que foi você, né? Desculpa. Eu ia manter o sigilo. Já era, todo mundo já sabe agora, em rede nacional. Essa questão do tempo não tem como. A gente é uma discussão tão gostosa que a gente, né, ultrapassa e nem vê a hora passar. Mas, para não esquecer, Débora tinha colocado na caixinha de perguntas, né? Qual o poder da linguagem? A linguagem é um poder, né, Débora? A linguagem é o poder. Fazer o exercício desse poder também é um poder, né? A gente precisa pensar que a linguagem, ela nos coloca no mundo, né? Ela constrói o nosso pensamento, nossa comunicação, nossos afetos, nossa imaginação, nosso sentido e nossa razão. Então, a própria linguagem, ela é um poder que a gente precisa, né, ter também o sentido político, de saber exercitá-la, né, de pensar nela como instrumento político também, né, de composição de tudo que nós somos, de transposição daquilo que nós somos também. Exatamente. Antes da gente cair, eu estava falando a questão dos aspectos políticos, né, da prática docente e de como isso tinha sido visto ou tem sido visto, né, ainda por alguns governantes, né, e eu vi recentemente um texto de um professor universitário, né, ou seja, ele tem a formação para a docência, mas ele coloca nesse texto as dificuldades que ele tem de trabalhar com a filha dele, né, de ensinar a filha dele. E o título do texto é exatamente: o isolamento ele vem para demonstrar que essa ideia de ensino em casa, né, e alguns projetos que foram criados aí, ele não tem força, né, e não tem sentido. Porque imagina, se um professor universitário que tem toda uma base, uma formação, ele sente dificuldade para fazer essa transposição, uma pessoa que não tem, né, a formação pedagógica, ela não vai conseguir alcançar, né, de modo satisfatório e entender, inclusive, as limitações daquele sujeito, né? Muitas vezes isso gera até alguns traumas, né? Sim, Nos estudantes, porque eles são forçados, né, a aprender algo, ou forçados a demonstrar que aprenderam algo, mas na realidade eles não estavam prontos ali, né? Isso fere a autoestima, fere outras questões emocionais também, e na verdade gera bloqueios no processo de ensino-aprendizagem, né?
É, Você ainda fica um tempinho com a gente, Clécia? Ou você tá com outra... Tem Não, alguma coisa? estou à disposição. Ah, não diga isso, que eu explodo. A gente ainda tem na verdade, três perguntas ainda, mas vamos ver se dá para contemplá-las, porque eu quero que você fale sobre as indicações de leitura, né, aquela questão da poesia, né, que eu estou ansiosa também para ver, que você comente. Então, eu vou fazer uma pergunta, vou te dar esse espaço, e se a gente sentir que dá mais um tempinho, a gente volta para essa questão das perguntas. Eu estou vendo também alguns comentários, né, das pessoas. Dilva Márcia está conosco, né? Também, nossa querida, né, gestora da SFEC, amiga também. Muito obrigada pela presença, né? É, Deixa eu escolher aqui qual a pergunta que eu vou fazer para você. Vou nessa aqui. Qual o papel da escola, né, na consolidação? É a oitava pergunta que eu te passei. Qual o papel da escola na consolidação dos novos discursos e linguagens sociais? A escola precisa agregar, né? Agregar. Compreender que essa nova demanda, ela não está apenas para este período, para este tempo, e aí de repente a gente vai voltar para a escola esquecendo e refutando aquilo que nos auxiliou, né, nesse período de isolamento social. Então, acho que o papel da escola é refletir sobre essa demanda, agregar os instrumentos que nós temos utilizado e que tem sido eficaz também, né, ou que pelo menos tem contribuído, né, ser eficaz é algo a se pensar, e que tem retribuído. Então, quem é a escola? Somos todos nós que a compomos, né? Então, como é que todas essas linguagens elas vão ser introduzidas na nossa retomada, né? Então, eu penso que um caminho é a gente não refutar, a gente poder agregar. Então, o papel da escola, como para este período e como ela sempre vem desempenhando, ela trazer o social, né? Trazer todas essas questões para que a gente primeiro possa refletir e crescer junto, né? Pensar nessa demanda e agregar aquilo que é positivo. A escola tem uma demanda muito grande, né? Todas as questões sociais recaem sobre a escola. E isso acaba exigindo de nós uma dinamicidade muito grande, né? A gente se sentir meio polvo, cheio de braços, e das pessoas que fazem a escola, que estão à frente, né, nessa organização, de pensar nessa diversidade, né, de agregar, de saber filtrar também aquilo que não foi positivo. Então, mas essa, né, é o papel da escola, né? Pensar e não refutar os dados que foram impostos e saber agregar, né? Reunir para Exatamente. auxiliar a nossa E demanda. eu digo sempre que a escola ela é reflexo da sociedade, né? E a sociedade também é reflexo das pessoas que são formadas nessa escola, né? Então, mais uma vez, a gente pensa nesse modelo, nos objetivos da escola, né? E na clareza do que eu preciso, enquanto espaço formativo, né? Promover ali para aquelas pessoas que estão sendo formadas para atuarem na sociedade, né? De preferência como cidadãos críticos, né? Contribuindo aí nos diferentes espaços. Vitor Lucas está colocando a pergunta aqui. Qual a importância da linguagem no meio cultural? Vitor, a linguagem ela é decorrente da cultura, né? De um meio cultural, e ela também constrói a cultura. Então, é de suma importância, né? Pensar na linguagem como um dado da cultura, né? Que tanto compõe como reflete o que é a cultura, né? A gente vive nessa dualidade. Tudo isso que a gente está fazendo é cultural, né? Está sendo estabelecido por uma cultura que se apresenta ou se colocando a partir de uma cultura que foi apresentada. Então, a linguagem ela é um poder no meio da cultura, né? Ótimo. Estou dando uma lida aqui nos comentários, quase que eu escrevi aqui sem querer, mas tudo bem. Alguns estudantes que estavam conosco, né, desde o início aqui, Eduarda, Maria Eduarda, né, abraço. Né, deixa eu ver quem mais. Tabosa Cristiano também, né? Não sei por quê. Deixa eu ver mais. Nádia Zamboni, né, uma amiga também, está lá na Argentina assistindo a gente, né, em Córdoba. Olá, chica! Como está?
Deixa eu ver mais aqui, quem comentou alguma coisa. O Vitor está pedindo, né, recomendações de aplicativo, né, e também de livros aí para aumentar essa questão, o poder da linguagem, né, e tal. O Gil está comentando aqui meus orgulhos, oh meu Deus. Você Gil, também Gil é tem nosso uma, orgulho. Gil tem uma expressão pra gente que eu não vou usar dizer aqui, mas quando ela falou, Suelen tá rindo porque Gil, gente, Suelen já falou, Gil é gestora da SPEC, uma grande amiga, uma pessoa também super preocupada com toda a demanda. Já participou, inaugurou esse projeto, né? Foi sim. Nosso Mas primeiro ela diálogo foi tem com um ela. vocabulário assim incrível, sabe? Quem convive com ela e muito divertido. Então eu imagino, ao É invés de orgulho, o verdade. que ela queria dizer aí, viu? E aí imagina as conversas que vão acontecer depois dessa live. Pode vir assim, Débora, mais perguntas. Eu vou pedir para você colocar as sugestões, Clécia, de leitura, né, de aplicativo, não sei que você tem, né, os livros também que você já leu, que escreveu, né, se tiver algum artigo, material depois para compartilhar na pasta, fique bem à vontade, viu, para deixar disponível aí para o pessoal. E atendendo também essa pergunta que o Vitor fez, né? Quais são as indicações? E aí, se você já quiser também nos presentear, né, com a questão da poesia, fique à vontade. Ah, isso ela ainda me aprontou essa, né, gente? Oi. Bom, eu vou compartilhar com vocês, né? Tem muitos amigos educadores também. Eu acho que a gente também precisa se fortalecer né, naquilo que nos compõe, né, naquilo que nos alimenta, como Suelen tinha feito aquela metáfora para a pergunta. Eu gosto muito vou falar no velho bom português, tá? Do Jorge La Rosa. La Rosa tem uma escrita e um pensamento muito sensível para com a educação e os temas da contemporaneidade. Esse livro se chama Elogio da Escola, né? São vários artigos que ele organizou, né? A gente também tem dele Pedagogia Profana, é incrível, que não tem nada de profano, sabe? A discussão é uma grande brincadeira, né, com a linguagem, com as metáforas dessa reinvenção da pedagogia, né, que ele já vinha apontando aí. Eu vou fazer uma indicação de leitura também para os colegas, mas na verdade, né, quem quiser, né, não existe paredes, né, para essas leituras. Que é um autor que eu gosto muito, que a gente estuda lá no IMAR, que é o Mafezolê. Mafezolê escreveu aqui Elogio da Razão Sensível. Muito do que eu penso sobre alteridade, sensibilidade, toda a demanda que esse período da contemporaneidade nos dá a partir disso, eu acredito que seja uma indicação que nos inquiete, né, numa reflexão sobre sensibilidade em todo esse processo. Para Lembro os que em algumas estudantes, das nossas, desculpa te interromper, fica em à algumas das vontade. nossas conversas da SFEC você já citou, né, esse livro, eu fiquei super curiosa para ler também, excelente. Dentro dessa sensibilidade, tem um outro que é Schiller, né, a educação estética do homem. Aponta também para algumas questões que são orgânicas, né? Eu falo muito de organicidade a partir dessas discussões que a gente tem lá no grupo de pesquisa e que acabam sendo as minhas bases, minhas referências, né, para o meu trabalho docente também. Para os estudantes em específico, eu vou dizer alguns nomes, né? A gente estava desenvolvendo na escola um projeto chamado Sarau das Deusas. O Sarau das Deusas, ele nasceu com uma necessidade que a gente tem enquanto escola em discutir literatura, em falar da literatura produzida por mulheres e trazer também questões de gênero para o debate da escola, sem que a gente se sinta mexendo ou ferindo algumas pessoas. Pensar no gênero também como dado que precisa ser discutido. E o viés que a gente tem para realizar esse trabalho é a leitura, né, da literatura produzida por mulheres. Aí a gente já tem algumas ações que acontecem em sala de aula, a gente tinha marcado primeira atividade maior para o mês de março, algumas pessoas já estavam convidadas, algumas mulheres, e a gente pretende retomar.
com muita força esse projeto também. Então, eu indico a leitura literária, né? Vocês já estão também cheios de atividades didáticas, mas a leitura de paradidáticos de mulheres, leiam Clarice Lispector, Hilda Hilst, tantas outras, apresentem para a gente também o que vocês estão lendo e por que vocês estão lendo, o que é que tocam vocês nisso. Então, a poesia, ela deve ser algo inerente à nossa vida, né? Ela tem que nos compor. Então, que a gente também se alimente do que é poético, né? Daquilo que nos faz pensar a vida através das metáforas, através da linguagem. E eu quero fazer uma indicação também de uma escritora que eu pesquiso, que tem um discurso político e sensível muito forte, que é a Cida Pedrosa. Quem convive comigo um pouquinho sabe que de vez em quando sai Sim. nas minhas conversas Cida Pedrosa de alguma forma, mesmo que não esteja falando em literatura. E eu vou ler para vocês, né, já que Suelen abriu essa possibilidade, do livro Com Gris. certeza. Esse livro também está disponível, né, se vocês quiserem adquirir. Só colocar Gris, Cida Pedrosa, ou quem quiser eu posso dar indicação. Vocês podem fazer a compra online também. Cida Pedrosa é uma mulher de uma atividade política muito forte, literária, e tem um poema que eu achei muito parecido com o que a gente está passando hoje. Se chama A Festa. Hoje é dia de festa, mesmo que a dor intransferível se acomode na poltrona e faça sala aos convidados. Hoje é dia de festa, mesmo que a morte ronde, diga poemas de Augusto e comemore a vida. Definitivamente, hoje é dia de festa, mesmo que olhos de neblina não mais te vejam e a tristeza se infiltre em teus cabelos. Então, eu acho que a gente precisa encontrar a festa no meio dessa morbidade toda, né? Porque ela também está aí. E aí, eu gostaria de encerrar essa falação poética com a leitura de dois poemas dessa revista. Eu tenho um amor muito grande por essa revista, que se chama Clandestina. Clandestina foi uma revista lançada, né, em autoria pelo clube de leitura do qual faço parte. E é uma forma de mostrar que a leitura ela não tem que ser isolada, né, que ela não tem que ser algo solitário. Então, resistir através da leitura também, de se encontrar, discutir. A gente faz a discussão da escrita de mulheres, né? O grupo é composto por homens e por mulheres, mas a gente tem dado preferência à leitura e à discussão da escrita de mulheres como uma forma da gente dizer, um posicionamento político do grupo, né? De compreender que as mulheres escrevem muito, mas não publicam tanto quanto os homens e tem um porquê nisso. E aí nós tomamos a ousadia no lançamento da Clandestina, de quando o grupo fez um ano de existência, em setembro do ano passado, das pessoas que escrevem, né? E eu vou colocar, né? Vou me colocar nesse amadorismo, e a gente está se descobrindo pela escrita também. E fizemos, né, essa revista, e tem uma que se chama, da minha autoria, que se chama Pássaros Perdidos, que eu gosto muito. E diz assim: meu amor, me encontre no paraíso. Pássaros perdidos, afeto dos lábios. Só o suor será preciso. Meu corpo, teu corpo e nada mais. Arrasou. Tem uma outra que talvez seja o poema que eu mais gosto, que se chama Contradição. Entre sonhos e feridas me vesti de você. Entre a culpa e a ousadia me vesti de você. Entre o ódio e esse pulso, me vesti de você. Entre o furor e o discurso, me vesti de você. Quero ser tua pele, estou despida. Minha gente, tô arrepiada, hein? Muito lindo, Clécia. Parabéns, né, pela sua sensibilidade, né, e por Obrigada. colocar pra gente, né, com tanto carinho essas lutas, né, essa defesa também do espaço da mulher, da valorização desse trabalho da mulher, né, muito lindo
poder contemplar isso, tanto na questão da Cida Pedrosa, né, a revista, né, a própria história, né, do nascimento da revista, então isso nos inspira muito, né. Eu vou voltar para ler um pouquinho aqui os comentários, né, ver o que o pessoal sentiu aí. Será que já se recuperaram dessa emoção aí das poesias? Vamos ver aqui. Eu vi que Débora tinha colocado uma pergunta, né? Não sei se você vai poder ainda responder. Débora Camille também está conosco, né? Muito bem, querida. Deixa eu ver mais. Maria, Ricardo, Renato Lemos, né? Amigo e esposo também da amiga Mona Lisa, professor do IFPE lá em Vitória, trabalha aí com projetos de extensão, iniciação, né? Grande abraço. Uma honra ter vocês aqui com a gente, né? Deixa eu ver. Débora colocou qual a importância do estudo da linguagem na filosofia. Depois complementou, digo que a literatura é a arte da palavra. Na minha escola estamos estudando esse assunto, excelente. Joana colocou aqui, vocês quando crescerem não dá trabalho. Obrigada pela partilha, obrigada, querida. Manu Monteiro, suas poesias são maravilhosas, é verdade. É de arrepiar o cabelo, ó, ela falou. Muito bem, Joelma está dizendo aqui, arrasou, excelente, né? Foi maravilhoso. E aí a gente você vai responder essa pergunta da Débora, e aí a gente vai já finalizando um pouquinho, que eu já nem sei há quanto tempo a gente está nesse retorno. Eu acho que há mais de 20 minutos já. É de 20, né? Então já estourei aí para valer o tempo, né? Então, depois que você comentar, a gente faz os agradecimentos, né? Indica algumas coisas ao pessoal e vai. Não é uma finalização, mas uma pausa nesse diálogo. Débora, eu vou começar por sua afirmação. A literatura é a arte da palavra, né? A arte, ela é muito ampla e ela tem um sentido muito forte, ela nos toca genuinamente. Há quem quiser hierarquizar as linguagens artísticas, né, e dizer que a literatura é a mãe de todas as artes. Mas eu acho que a arte é tão democrática, né, ela não requer hierarquias. A literatura é uma linguagem que nos toca fortemente, né? Pensar nas palavras, pensar no discurso, pensar na poeticidade que tem esse discurso, é a própria filosofia, já entrando na questão que você coloca, né? A filosofia é uma linguagem, e a filosofia da linguagem é o estudo dessa linguagem. A filosofia engloba todas as questões humanas, né? Todos os nossos questionamentos englobam a filosofia. E nada mais justo do que pensar também a linguagem, né? Eu vou voltar aqui a algumas questões que já foram ditas, como recurso político, como recurso estético para a literatura. Então, a gente tem muito que refletir sobre a linguagem, a gente tem muito que refletir sobre nosso posicionamento de mundo. E eu vou voltar a dizer uma fala, né, desse escritor que eu sugeri, que é o Marfesoli, que ele diz que a linguagem é imaginação, é o afeto, os sentidos, é a razão. Nós somos seres compostos de linguagem, né? A linguagem dá experiência. E aí eu retomo um outro, o próprio Jorge La Rosa, que diz que experiência não é aquilo que passa ou que se passa, mas aquilo que nos passa, aquilo que nos toca. Né? E quantas vezes a linguagem não foi o caminho para você se sentir tocado, né? Para você se sentir sentido, né? Exatamente. Para a gente tentar resumir, acho que algumas palavras, né, fortes aí que foram lançadas nesse nosso diálogo foi a importância, né, dessa linguagem, ela ser o mais ampla, né, possível, para poder aproximar as pessoas, utilizarmos a linguagem com sabedoria, né, para que ela não seja um veículo, pensando também nas mais informações, né, que são divulgadas, Sim. nas chamadas fake news, né, então é um erro, né, utilizar a linguagem ou as ferramentas de linguagem para passar informações equivocadas, né? Eu acho que a outra reflexão também que ficou muito forte foi a questão da importância, né, do docente, do professor, do estudante, né, estarem aí sincronizados nesse diálogo, nessas linguagens, né? E também a questão da importância da empatia, né? Da sensibilidade para você conduzir bem
essas reflexões e perceber o seu mundo, né, nesse outro mundo, nesses outros universos. Então, querida, eu quero muito, 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 muito te agradecer, né? Foi maravilhoso, né? Estar aqui conversando com você nesse momento, né, em que a gente está separado fisicamente, então os nossos cafezinhos foram suspensos, Ah, os cafezinhos. as nossas conversas presenciais, né? Então é uma forma que a gente encontrou também de se manter aí conectado, né? Eu estou muito feliz, né, com o engajamento. Agradeço mais uma vez a participação de todos os estudantes, todos os profissionais, meus amigos, familiares que estão sempre conosco, né, nesse momento aqui de conversa tão produtivo, tão importante, né? Então eu quero te agradecer, né, pela doação do seu tempo, pelo compartilhamento aí dos seus saberes, né? Eu aprendi muito, né, e estive aqui me deleitando aí nas suas falas e curiosíssima também para ler essas indicações, né? Então, esse canal está sempre aberto para você, seja muito bem-vinda, né? Quando quiser, vou lhe aperrear outras vezes, não pense que é a primeira e a última. Né? Que, assim, só agradecer mesmo, tá? Agradecer por tudo que você é para a gente, por tudo que você representa para a gente, né? E o que você tem feito aí enquanto pesquisadora, enquanto pessoa, né? Enquanto professora, coordenadora. Eu te parabenizo muito, né? Tenho aprendido muito e você também é uma inspiração para mim. Ah, querida, se você diz isso, o que é que eu vou dizer de você? Oh, meu Deus. Ah, Suelen, eu quem agradeço o espaço, a oportunidade também aprender a usar esse mecanismo, porque estou inaugurando aqui, nunca tinha feito. Ah, que bom, fico feliz. E já fui contrária, acredite, já fui contrária, mas a gente está aqui para rever, né, aquilo que a gente já Isso. pensou, aquilo que a gente acreditou como verdade. Eu agradeço também, assim, a sua existência é inspiradora. Se eu pudesse definir Suelen, o trabalho que Suelen faz, sabe uma pessoa democrática é Suelen, né? Então, para mim é Obrigada. uma referência de pessoa democrática. Quero fazer um agradecimento a todos os colegas, amigos e familiares que participaram, que se disporam a ouvir também. Eu quero fazer um agradecimento especial a toda a comunidade SPEC, dizer que nós Isso. estamos nos reinventando, aprendendo juntos, nos angustiando juntos muitas vezes também. É E verdade. compreender essa angústia é compreender que a gente também quer sair dela, né? Se a gente não se angustiar, significa que tá tudo certo. E não tá tudo certo, né? Mas vai ficar tudo certo. Então, meu agradecimento especial aos estudantes, que eu tô com muita saudade de vocês, vocês não imaginam. Sabe aquela fofoquinha no corredor, aquele compartilhamento que a gente tem, que são coisas que só os muros das escolas, os muros da nossa escola nos possibilitam, né? A gente está se É reinventando, a verdade. gente está se vendo, a gente está se colocando, mas nada como olho no olho, né? Como sentir o cheiro, como ouvir a voz assim de pertinho de vocês. Então, meu agradecimento a Suelen mais uma vez. Parabenizo por esse projeto. É como eu falei, quando a gente está lá se angustiando, chorando, se acabando de Suelen, já tem um projeto, já tem uma atividade, está dizendo a gente, olha, vamos aproveitar isso, né, de alguma forma. Realmente é uma pessoa inspiradora. Obrigada, querida. E assim, reforçando nessa questão que você colocou, o nosso esforço enquanto escola, né, para estar fazendo. Eu também já fui resistente, eu só tinha o perfil pessoal aqui, né, e tinha o perfil do Clube das Ciências, juntamente com os estudantes, Vitor, Fernanda, Railane, Júlio, né, mas aí decidi fazer um espaço para fortalecer o professor. E eu estou muito feliz de verdade, né, que esse projeto ele foi bem acolhido e nós estamos conseguindo perceber os frutos, né? Eu tenho ouvido muitos comentários, gente disposta a partilhar, né? Essa inquietação surgiu porque eu ouvi muitas vezes que a prática docente ela era solitária, né? E a gente vê que não, ela não precisa ser solitária, não precisa ser dolorosa. Eu não estou pintando um universo aqui colorido, com pônei, essas coisas, nada romantizando nada, né? Mas eu acredito que a gente tem um espaço e tem condições de ajudar o outro, né? Eu acho que o grande lance é esse, né? Compartilhar mesmo, com mais partilha mesmo, né? Com mais troca, com mais conversa, com mais diálogo, né? Com mais respeito, né? Com mais vontade de aprender. Vou mandar um abraço especial para a Ayla também, né? Foi nossa Ah, uma companheira de querida, trabalho na sim. SEC, queridíssima, né? Está conosco também.
Então, querida, mais uma vez um abraço para todos da SFEC e parabenizar, né, pelo trabalho que a gente tem feito nas redes, é reflexo dos laços que nós construímos, né, no presencial. Então, a nossa equipe ela é muito forte, né, muito uníssona, e é aquela que dá as mãos, né, quando precisa fazer algo e romper aí os obstáculos. Então, vamos lá, nós iremos vencer mais esse desafio juntos, né? Com E mais uma certeza. vez, muito obrigada de coração a todo mundo, né, que dedicou o seu tempo de estar com a gente. Mais uma vez, obrigada a você, né, por estar aqui partilhando conosco, né? Saímos mais gigantes, mais fortalecidos, né? Uma conversa tão significativa e ao mesmo tempo tão serena, né? Foi muito gostoso te ouvir falar, né? E que venham outras oportunidades, né, para a gente estar cada vez mais aí em sintonia, dialogando, trocando, né? Então, É. boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. A gratidão é toda minha, tá? Só destacando aí que a live vai ficar mais uma vez, né, gente, disponível no Instagram para quem, se você quiser indicar para alguém assistir, alguém que perdeu o ao vivo, fica 24 horas no Instagram. Depois, no YouTube também, no canal Professora Suelen Társila, e na pasta do Drive. Para acessar a pasta do Drive, é só clicar em um link que tem lá na bio, né, naquela descriçãozinha do início, e aí vocês vão ver as lives anteriores, a de hoje, e os materiais que os convidados têm compartilhado, alguns livros, né? Para os estudantes aí, tem várias histórias em quadrinho, né, tem sugestão de jogos. Então, usufruam desse material aí, que está disponibilizado com muito carinho para todos vocês. Tá bom? No mais, grande abraço, boa Um abraço a noite todos. e Boa até a noite. próxima semana, na terça-feira, com mais um diálogo. Tá bom? Beijão para todo mundo. Beijo, Beijo. querida. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Vou encerrar. Beijo.